Graça e paz, querido. Muito bom estar contigo mais uma vez para a Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre temos pensado sobre vencendo as adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Já estamos na lição de número 9, que tem como título Quando a adversidade é a perversidade humana. A personagem de hoje é Esther. Esta lição foi escrita por Esmeralda Augusto. Ela usou como texto base Esther capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 17. Depois que eu gostaria que você lesse com mais calma em casa, com tranquilidade, um texto um pouquinho longo, eu vou frisar mais na proposta da lição para esse tempo e citando alguns versículos que lá estão. Mas esse texto nos leva a pensar sobre a nossa responsabilidade como servo de Deus, aonde estamos, com quem estamos e como agimos, como é o nosso comportamento, o que devemos fazer na situação que estamos passando agora, nas adversidades, com quem nós temos nos relacionado e se temos influência ou não, se podemos ajudar ou não. Você vai perceber que Esther, ela entendeu que tinha uma influência, que ela podia ajudar o seu povo e assim ela fez. Mas ela fez debaixo de um temor a Deus, em oração e conclamando o povo a orar junto com ela. O relato da história da rainha Esther é cercado de muitas lições para a nossa vida. Uma delas é o maravilhoso momento em que Deus salvou o seu povo das malignas mãos do ímpio e invejoso Amã. Naquele tempo, o tempo de Esther, tinham pessoas invejosas, malignas, complicadas, pessoas que eram sempre do contra, Pessoas que estavam perdendo o poder, é o caso dele ali, e vão de encontro, querem matar, querem acabar com o povo, porque ele quer ter suas regalias e paga até por isso. Então há perversidade. Naquele tempo, perversidade, e hoje não é tão diferente. Nós enfrentamos tanta perversidade, tanto problema, tanta coisa que tem acontecido à nossa volta e até com a gente mesmo. Quantos problemas temos enfrentado nesse tempo agora? Podemos pensar na adversidade, que é a doença tem acontecido, mas a adversidade do mal, do homem mau, daquele que se permite ser usado por Satanás para atrapalhar nossa vida, para nos desviar do caminho. Esther vai nos ensinar que nós temos que focar em Deus, mesmo que por algum momento venhamos a passar por problemas, medo, até de perder a própria vida, que foi o caso de Esther. Ela teve medo, mas não quer dizer que ela deixou de fazer, ela fez. Nós podemos ter medo e temos medo de tantas coisas, mas não podemos deixar de fazer a vontade de Deus. Sendo assim, vamos pensar nesse estudo dividido em algumas partes. Primeira dela, é inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas mais. É inevitável. Em algum momento da vida já lidamos, estamos lidando ou iremos ainda lidar. Ou tudo, Já lidamos, estamos lidando e vamos lidar. É inevitável. Porque a gente se relaciona com pessoas, a gente está com gente todo dia. Você sai de casa, encontra pessoas, você nem sabe quem é o outro, o que ele pode fazer contigo. Então é inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas mais. A gente vai lidar com elas. A gente gostaria de não lidar, mas lidamos com elas. O livro que conta a história de Esther, ou da rainha Esther, leva o seu nome. Ele mostra a história de uma jovem que, além de muito formosa, tinha um coração voltado para Deus. Ela fora criada por seu primo Mardoquai, que cuida dela desde menina. O texto não fica muito claro quem eram os pais dela, mas o fato aqui é que ela é cuidada pelo primo. E com muito carinho ele cuida dela, ele se preocupa com ela. E é bonito aqui, como está dito o texto, e quando a gente lê todo o livro de Esther, ela é uma moça muito bonita, é um concurso ali, Para quem vai ser a rainha, quem vai estar junto com o rei, e ela ganha esse concurso porque ela é uma moça muito bonita. Então ela é bem criada, ela conhece a Deus, ela tem temor a Deus, mas ela sabe ser usada por Deus. A gente pode conhecer a Deus, a gente pode ser bonito, pode ser formoso, mas conhecer, estar no lugar certo e não se permitir ser usado por Deus pode ser um grande problema. Nós temos que permitir sermos usados por Deus. Então,
pare um instante e reflita como que é importante nós sermos usados por Deus, permitir ser usado por Deus. Em um concurso para eleger a nova rainha, Esther é escolhida para substituir a sua antecessora. E assim começa a habitar no palácio real e, ao longo do tempo, a conhecer todos os costumes e modos de agir do palácio, bem como seus administradores e frequentadores, dentre eles um homem chamado Amã, uma pessoa complicadíssima. Então Esther, ela ganha esse concurso, agora já é a rainha, ela convive nesse meio agora do palácio, e tem todos, né? Não é só o rei, há toda uma estrutura em volta do rei, na administração, na segurança, e ela conhece pessoas boas e pessoas más. Ela conhece pessoas bem intencionadas e pessoas com a índole muito ruim, e um deles é o Amã, uma pessoa que tem uma índole torpe, uma índole muito complicada. Será que nós não temos hoje? Claro que temos. Pessoas que têm uma índole muito complicada. Será que a misericórdia de Deus também não é para essas pessoas? Também é para essas pessoas. Temos que levar a palavra a essas pessoas. Com o nosso exemplo, com a nossa atitude, com o nosso comportamento. Em algum momento de nossa vida, vamos lidar com pessoas más. Elas poderão querer nos atingir, quer seja por inveja, por ciúmes, por tentarem competir conosco e até mesmo por um simples desejo de nos prejudicar. No entanto, devemos manter o foco de quem nós somos e sobre o propósito de Deus em nossa vida. Propósito de Deus em nossa vida. O que Deus quer de nossas vidas. O que Deus espera de nossas vidas. Qual é o propósito? Qual é a nossa missão? Quando a gente perde o foco, a gente não entende qual é a nossa missão, podemos ter um sério problema, porque nós não entendemos o que Deus quer de cada um de nós. Deus tem um propósito na tua vida. Lidamos com pessoas mais, sim, mas podemos fazer diferença também. Então guarde isso. É inevitável, mas podemos fazer diferença. Segundo, é preciso conscientizar-nos do propósito divino para a nossa vida. Do propósito divino para a nossa vida. Ter consciência disso, ter compreensão, sim, que Deus tem um propósito para a nossa vida. Nesses versos, verso 12 ao 14, nesses versos descobrimos que estar em uma posição superior à do seu povo não leva o servo do Senhor a ser intocável. Porque aqui o seu primo lembra, olha, vai acontecer conosco lá, com o povo. Há um decreto terrível e vai acontecer conosco e vai chegar até você. Não fique achando, porque você está num lugar de destaque, que o problema não vai chegar até você, porque ele vai chegar até você também, porque você é o nosso povo. Então, não se ache intocável. Assim, o fato de ser um cristão não nos exime de enfrentar o peso das malignidades humanas. Lembremos de outros exemplos da Bíblia Sagrada, como José, Paulo e até mesmo o próprio Senhor Jesus, que enfrentou problemas. Então nós enfrentamos problemas, independente do cargo que tenhamos, do status na sociedade em que nós estejamos, aonde nós estivermos, nós podemos ser atingidos. Cada um de uma forma, cada um de um jeito, cada um pegando a tua fraqueza. Qual é a nossa fraqueza? Onde a gente pode ser atingido? Não se ache além, superior aos outros, porque todos nós temos as nossas fraquezas e podemos ser atingidos. Mas quando olhamos para o Senhor e caminhamos com Ele, vamos entender, sim, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso da ajuda dEle. Clame pela ajuda de Deus, não deixe de olhar para Ele, porque você não é intocável. Manter-nos em foco nos propósitos de Deus nos ajuda a superar as perversidades humanas. Certamente Deus quer nos usar para abençoar. Precisamos nos conscientizar de que para isso fomos salvos e temos uma missão. Devemos, portanto, nos concentrar em nossa missão. Nós temos uma missão. Eu tenho uma missão, você tem uma missão. Temos uma missão maior que é pregar o Evangelho.
pregar salvação. Mas temos missões diferentes nos lugares que nós estamos inseridos, dentro da nossa casa, onde trabalhamos, com quem convivemos, e temos a forma de viver esse evangelho verdadeiro. Com essas pessoas nós estamos. Então, se a gente olha para Esther e aonde ela está, Deus a colocou ali com um propósito, e ali ela estava com o propósito de entender a vontade de Deus, manter-nos em foco nos propósitos de Deus. Não perca o foco. Como é difícil perder o foco. Quem usa óculos como eu uso, a gente vai fazer exame de vista e fica o oftalmologista lá trocando aquelas lentes, né? E pergunta assim, essa tá boa ou é a outra? É a primeira? É a primeira, a segunda e a terceira. E agora? Ela vai acertando o foco, ela ou ele, né, um médico. E você, tá bom. Como que tá bom? Porque o foco foi ajustado. Não perca o foco. Quando a gente não está com o foco correto, com nitidez, qualquer lugar serve. Então não perca o foco. Não deixe de olhar para o Senhor. Não nos esqueçamos da palavra de Mordecai e Esther. Quem sabe se para um tempo como este não nos foste a escolhida? Será que para um tempo como este não foi você a escolhida? Deus nos colocou nesse lugar específico aí como rainha, tendo todo esse concurso, toda essa a questão, até da outra rainha sair, e ela está lá porque a rainha, né, contrariou o rei, e agora vai ela para ali. Será que Deus não colocou ela ali com um propósito? E o primo dela fala isso. Será que não foi para esse tempo, para esse momento? Passaram-se alguns meses, passaram-se alguns anos, e naquele tempo, naquela hora, Deus quer te usar. Ele fala isso para a prima Esther, e eu falo isso para você. Pode passar anos, pode passar o tempo, e na hora certa, no dia certo, você estará lá para ter resposta. O que pode acontecer, e muitas vezes acontece, é que a gente não percebe a nossa grande utilidade aonde nós estamos e no tempo que nós estamos. No lugar certo, na hora certa e ter a palavra certa. Terceiro, quando a adversidade é a perversidade humana, devemos agir com destemor, não ter medo, ter coragem. Falar em ter coragem parece ser fácil, né? Tenha coragem. Depende, né? Depende da situação. Mas como é exigida a nossa coragem, como é exigida a nossa ação, nossa atitude, nosso comportamento, em vários momentos nós nos calamos por covardia. Mas a palavra cobra de nós, o próprio Deus cobra de nós ousadia, fazer a vontade dele. Esther amava a Deus. Apesar de ser casada com um rei pagão e temperamental, assim que tomou conhecimento da conspiração para matar os judeus, fomentada por Amã, teve um momento de fraqueza e pensou no perigo de comparecer diante do seu marido, o rei, arriscando a própria vida. Ela teve um momento de fraqueza. Ela teve um momento de fraqueza e pensou no perigo. Natural isso. Todos nós temos. Isso é uma reflexão. Ela parou um momento e percebeu, sim, é complicado. Eu tenho medo. O medo nos protege. Agora, quando o medo nos estagna, nos deixa estacados num lugar e a gente não sai, aí é outra história. Ela teve medo, sim. Ela analisou o momento, a preocupação que ela tinha para aquela situação ali. Como que eu vou agir? Ela pensou nisso. Como que eu vou agir? Qual vai ser a minha atitude? Será que eu tenho que fazer isso ou não tenho que fazer? A gente vai ver na história que ela fez com toda a precaução e ela se calçou na oração. Não pense que se os judeus morrerem, você escapará. Lembre-se que você também morrerá. Lá em Esther, capítulo 4, versículo 13, o primo fala para ela assim, olha, pensa a respeito disso. Porque aconteceu conosco, está acontecendo e vai chegar até você. E ela dá uma palavra para eles. Esther toma uma posição e declara,
consagre o povo para o jejum. O texto poderia parar aí. Ela fala assim, primo, faz o seguinte, vai lá, junta o povo e fique em jejum. Mas o texto não para aí. Consagre o povo para o jejum, e eu jejuarei com as minhas servas e irei ter com o rei. Vocês vão jejuar, vão fazer a parte de vocês, mas eu também vou fazer a minha parte. Não designe para o outro o que você também tem que fazer. E afirma, se eu tiver que morrer, morrerei. Determinado agora. Teve medo natural. E fantástico porque a Bíblia não esconde. A Bíblia apresenta para cada um de nós seres humanos, não super-heróis, mas pessoas que têm as suas fragilidades como nós temos, então fica muito próximo de nós. Eles tiveram medo, nós também temos inúmeros medos, mas ficar parado nunca. Se nos calarmos, se não nos posicionarmos, o mal vencerá, mas se agirmos com a coragem que vem do Senhor, as adversidades serão superadas. Não nos calarmos. Ficarmos indignados algumas vezes, né? Não apenas uma vez, mas algumas vezes, com o que o mundo faz com as pessoas, as covardias que existem todos os dias, das mais diversas formas. É com o mais velho, com o mais novo, com o pobre, com o rico, né? Quando há falas que são ditas, que não deveriam ser ditas, são impensadas. Quantas coisas acontecem todos os dias? Então, ter coragem de se posicionar. Que nós tenhamos coragem de ter posicionamento e posicionamento de fé, crendo em Deus. 4. Diante da adversidade advinda da maldade humana, devemos buscar o Senhor. Busque o Senhor. A oração foi a principal estratégia usada por Esther. O plano usado por ela foi orar com o povo e com suas servas. Oração. Nós poderíamos pensar em várias coisas, né, que Esther poderia ter feito, mas o que ela fez foi orar e pedir que as pessoas orassem com ela. Orar. Nós podemos adorar a Deus e devemos adorar a Deus. Nós devemos ler a palavra de Deus e temos que ler a palavra de Deus, mas não esqueça de orar. Não esqueça de falar com Deus. Não esqueça de falar com Ele e falar assim, Deus, é para eu fazer? É para eu deixar de fazer? Qual é a tua vontade? Como eu devo agir? Isso é um diálogo, isso é uma fala com Deus. Como devo agir? Como devo falar com Deus? Crer e praticar a oração não só em momentos de adversidades, mas em termos a oração como estilo de vida, como instrumento do Senhor para a nossa vitória. Porque a vitória não é só nossa, mas a vitória é com o Senhor. A nossa, como digo eu, você, mas é nossa com o Senhor. Porque eu estou cumprindo a vontade dEle. E cumprindo a vontade dEle, eu vou fazer o que Ele quer para a minha vida. Então fale com Deus, não deixe que os problemas tirem o foco, tire a tua direção, o teu olhar para Deus. Então, diante da adversidade advinda da maldade humana, devemos buscar o Senhor. Ah, mas parece que está dando tudo errado. Não deixe de buscar o Senhor. Mas parece que Deus não está respondendo. Não deixe de buscar o Senhor. Ele pode estar te respondendo ou já te respondeu, mas você que não tem observado o que Deus tem falado para você. Ouça a voz de Deus. Concluindo, portanto, aprendemos com a rainha Esther que devemos tomar consciência do propósito de Deus para a nossa vida. Tomar consciência do propósito de Deus para a nossa vida. Devemos agir com destemor diante da perversidade. Devemos buscar o Senhor em oração diante da adversidade. Alguns textos bíblicos aqui, Mateus 21, 22. E tudo que pedires em oração, crendo, vocês receberão. Crendo, vocês receberão. É o que eu quero? Não, é o que Deus quer. Quando eu caminho com Deus, eu entendo quem Deus é, eu vou aprender a pedir. Eu posso não receber porque eu peço mal. Eu não peço aquilo que está com a vontade de Deus. Então aprenda isso. Lucas 1, 13.
Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Deus ouve a nossa oração. Atos 1,14. Todos esses perseveraram unânimes em oração. Perseverar na oração. Efésios 6,18. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Não pare de orar. E Colossenses 4,2. Continue em oração com ação de graças. Não parem de orar. Continuem orando e com ação de graças. Agradeça a Deus. Aprenda a agradecer a Deus. Mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas um momento, na hora certa, você vai entender o que Deus quer fazer na tua vida ou já está fazendo. São os problemas, as adversidades que nos amadurecem, saiba disso. Aprendemos muito nas crises. Então aprenda nas crises para pensar e agir. Primeiro, você tem consciência dos propósitos divinos para a sua vida quando Ele o salvou por meio de Cristo? Segundo, você tem uma posição na sociedade, na família, na igreja? Qual é? Como tem usado diante do povo que está prestes a morrer? Terceiro, você tem agido com prudência diante das adversidades provocadas pela adversidade humana? Você tem agido com coragem diante de tais situações? Quarto, qual é o lugar da oração em suas lutas contra a perversidade humana? Em que lugar a oração está na tua vida? Como você tem usado a oração? Quando a adversidade é a perversidade humana que está à nossa porta, bate todos os dias. Aprenda com Esther. Diante da adversidade, diante da perversidade humana, ore e Deus responde. Deus respondeu Esther. Deus respondeu Esther com todo o medo dela, mas quando o povo ora, quando ela ora, Deus responde. Quando nós oramos, Deus responde. Que Deus te use aonde você estiver, com quem você estiver, e que você tenha as palavras certas, na hora certa, para a pessoa certa. Continue sendo bênção nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde e te use para a honra e para a glória dele. Amém e amém.